Glória a Deus. Cumprimentos, amados irmãos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Sem perda de tempo, abra sua Bíblia ao livro de Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2, verso de número 29. Filipenses, capítulo 2, verso de número 29. Glória a Deus. Todos encontraram, amém? Amém. Diz assim: recebei-o, pois no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Quero convidar a igreja a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça por um minuto. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a direção do bom Espírito Santo nesta hora, para que o Senhor venha falar conosco de maneira clara, objetiva, de maneira simples, que venha glorificar e exaltar o teu nome. Pai, muito obrigado pela rica oportunidade que nós temos de estar em tua presença. Estejais conosco, Espírito Santo, tu és, Senhor, o convidado mais esperado dessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Desocupe tuas mãos, tome seu assento, você tem liberdade para adorar o Senhor, louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, verso 19 a seguir nos diz assim: e espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus, mas bem sabeis qual é a sua experiência, e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha provido a meus negócios, mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei com tudo necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover nas minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós, todos os que estava muito angustiado de que tivesseis ouvido que ele estivera doente, e de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso vos enviei mais depressa, para que vendo-o outra vez vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra, porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. Glória a Deus. Parece complicado, né, irmãos? Mas não é. Paulo, ele vai tratar de um assunto que é muito importante e para nós é um puxão de orelha, e também o motivo ao qual devemos estar apercebidos do que realmente é o Evangelho de Cristo, o que nós devemos estar atento dentro do Evangelho do Senhor Jesus. Irmãos, olhando para esta palavra, Paulo faz menção a um homem aqui. Este homem é Epafrodito. Ele é um amigo de Paulo, um cooperador, que esteve nas angústias, nas aflições de Paulo. Paulo aqui, ele está preso. Epafrodito vai fazer uma viagem em torno de 1.300 quilômetros. Só que a viagem era de avião, de cavalo. Quem podia, dependendo do local, talvez viajasse de barco, ou muitas das vezes, se não a maioria, a pé. O melhor instrumento que Deus deu para quem tem paciência, né? Nosso problema é querer chegar logo, né, irmão? Mas antigamente não dava para pegar atalho, tinha que caminhar. E aí
tem um grande problema. Eu quero pegar essa parte do atalho, irmãos. Você já quis pegar atalho na fé? Às vezes a gente tenta cortar o caminho. Não dá. Não dá para cortar caminho. Não dá para cortar volta. E muitas das vezes nós não entendemos isso. E é o que a Bíblia vem ensinar. Só existe um caminho. Jesus diz: eu sou. Ele é o caminho. Mas para andar nesse caminho tem que conhecer. Para conhecer o caminho tem que examinar. Examinar o que? A Escritura. Para saber o que Ele quer que a gente faça durante essa caminhada. A caminhada ela é longa. E eu te garanto, é exaustiva. Eu te garanto, a caminhada tem frustração. No meio da caminhada, às vezes vai dar vontade de parar. No meio da caminhada, às vezes você vai se entristecer. No meio da caminhada, você vai sentir saudade. No meio da caminhada, você vai se sentir esquecido. No meio da caminhada, você vai ter adversidades do tempo, que é o quê? Aquilo que o teu corpo vai sofrer. O tempo passa. Quando não está sol, está noite. Quando não está noite, está frio. Quando não tiver frio, está chovendo. A adversidade que vem sobre aquele que serve a Deus e anda pelo caminho do Senhor é muito grande. Então você note que você sempre terá uma dificuldade à sua frente. Dificuldade que a própria Bíblia exorta que nós vencemos se nós estamos em Cristo Jesus. Estar em Cristo é superar todas as adversidades que há de vir. E elas virão. Hoje está bom, mas amanhã você pode estar sofrendo. Muitos não querem falar isso, muitos não querem colocar diante da nossa vida o que é a realidade. Não vivemos de sonhos, nós acordamos todo dia e entendemos que a vida é difícil. Entendemos que servir a Deus nem todo dia a casa está lotada. Entendemos que servir a Deus não podemos parar de buscar, porque um dia o culto foi vazio, mas eu entendo que se eu não busco, quando eu chegar o culto estiver cheio, eu não tenho conteúdo para entregar, então eu tenho que estar preparado. A adversidade tenta te bloquear, tentando te diminuir, mas Jesus tem um ponto tão interessante nisso que muitos esquecem. Quem você espera? Irmãos, o que é anunciar o Evangelho? Para muitos, é olhar para multidões. Para mim, é o privilégio de poder falar de Jesus. Esse privilégio, ele pode ser no altar, na rua, na casa, onde quer que você esteja. Essa tarde eu ministrei para um homem rapidinho. E ele olhou para mim, e ele ficou se perguntando, será que é ou não é? E ele disse para mim, quais os dias de culto? Aí eu falei para ele. Estava na frente de casa com meu filho. Há um privilégio que nos foi dado, que na caminhada a gente pode desfrutar de muitas coisas. Só que tem um detalhe nessa passagem que Paulo vai mencionar, que muitas das vezes, por passar dias, meses, anos, as pessoas se esquecem. Quando nós olhamos apenas para Jesus Cristo, quando nós pedimos ao Espírito Santo a direção, já não importa mais a quantidade, já não importa mais a distância. Eu quero te dizer que quantas vezes eu olhei para trás, quantas vezes eu pensei, talvez fosse melhor, mas em todas essas vezes, o Espírito Santo de Deus, ele mudou meu pensamento. A mudança que o Senhor traz para a gente, irmãos, é algo tremendo. Eu quero falar algo para vocês. Essa tarde, quando o Senhor me deu a palavra, eu imaginei, Senhor, vai ter só membros na igreja. E muitos não entendem. Muitos lá fora querem sair. Eu saí esses dias, mas eu estava ansioso para voltar para minha casa. Eu senti saudade dos meus filhos. Eu queria voltar. Mas foi muito bom que eu vivi lá fora. Muito bom. Só que a gente tem que entender qual é a realidade que a gente vive. E muitas das vezes, estamos fora dessa realidade como cristão. Nós devemos parar e analisar. A pergunta a ser feita para cada um de nós é:
o que eu estou fazendo. A pergunta que nós devemos todo dia fazer, olhando no espelho: eu estou pronto hoje? Hoje eu estou pronto? Irmãos, o que Jesus nos ensinou? Às vezes você vai ver pessoas caminhando uma vida inteira na igreja, e alguém vai olhar e vai dizer: olha, é um cristão, é um exemplo, está na igreja, é uma boa pessoa. Não significa que ele vai herdar a vida eterna. Pastor, por quê? Porque negligenciar a palavra, isso impede a gente de ir para o céu. O que é negligenciar a palavra? Eu estou pronto hoje? Você está pronto para obedecer a voz de Deus? Você pode olhar para mim e dizer: pastor, eu estou pronto, mas se Deus enviar você, você vai? Eu não estou falando em viagem missionária. Não estou falando disso. Quantas vezes alguém te pediu ajuda e você não foi? Quantas vezes? Quantas vezes teve uma oportunidade e você negou? Às vezes você recebe uma oportunidade de pregar e você não prega, e você diz: eu não estou pronto, não tem nenhuma palavra. Não tem por quê? Porque não estudou. Não estudou por quê? Porque ocupou o tempo com outra coisa. Mas qual era o tempo que você tinha? Se aquilo não se voltou a Deus, você perdeu tempo. Nós não somos impedidos de fazer o que queremos, mas muitas das vezes o que nós queremos nos impede de fazer o querer de Deus. E é isso que muitos estão desatendo. O que estamos dispostos a entregar para o Senhor? Irmãos, o que está diante de você? Paulo está falando com uma igreja, a igreja dos Filipenses. Ele está falando para um povo aqui. E essa carta que Paulo está escrevendo, eu vou colocar dessa maneira: muito obrigado. Paulo está dizendo: muito obrigado. O que é ser igreja? O que é estar unido? O que é somar forças? A igreja, quando dentro de si ela não vai somar suas forças, ela vai dividir. A igreja dentro de si, quando ela não cuidar, ela vai se tornar uma igreja fria. Uma igreja que o tempo vai passar e ela não haverá nela mais sentimento. Você já notou como que é fácil uma igreja esfriar? É muito fácil, irmãos. É muito fácil porque a gente não percebe as coisas acontecendo. Muitas das vezes, os dias passam, os anos passam, e você acostuma com quem está do seu lado. Mas de que maneira que você se acostuma com o outro? A novidade é quando chega um novo convertido, um membro novo de fora. É novidade, né, irmão? Você chega, mas passa-se os meses, ele se torna uma pessoa normal, como qualquer outro membro. Mas o que a Bíblia nos adverte? Você se acostuma com o membro que chega atrasado, você se acostuma com o membro que chega mais cedo, você se acostuma com aquela pessoa que sempre ora. Então você começa a ter uma vida no automático. E quando você vive no automático, eu te faço uma pergunta: você está pronto? Se eu perguntasse quem está pronto para ser honrado, muitos iriam querer ser honrado. Mas para ser honrado, precisa estar pronto. E é esse pronto que muitos não querem estar. Pronto para morrer. Não tem como receber honra na presença de Deus sem testar os limites. Todos que foram honrados diante de Deus tiveram seus limites testados. Lembra de Mardoqueu? Foi até o último, sim ou não? Entre inúmeros, como a gente cita, os mais conhecidos: Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego.
Quando você olha Moisés, pessoas que foram honradas na presença de Deus. Quando falamos desses nomes, são grandes nomes, né? Agora, quando olhamos para a palavra Epafrodito, você já ouviu alguém falar dele? Mas a palavra honrou ele. Ele vem com o nome, depois de muitos anos, sem ser famoso, sem ser lembrado em muitos lugares. Mas Paulo faz questão de falar dele. Agora entenda quem é Paulo. Um grande estudioso, o atleta cristão, o doutrinador das igrejas, um homem de grande intelecto, de grande conhecimento, fiel a Cristo, faz menção a um homem que não é conhecido. Não pelo mundo, mas conhecido nas aflições de Paulo. Conhecido na labuta de Paulo, no evangelho que Paulo estava pregando. Paulo conhece o tal homem, e o nome dele está aqui. Às vezes há pessoas que se acham esquecido, excluído, mas o nome dele vai ser lembrado. Não por quem ele é, quem você é não importa, mas o que você faz. Ele não foi lembrado por quem era Epafrodito, ele foi lembrado pela obra que ele prestou ao reino. A obra que ele prestou foi tão maravilhosa, foi algo tão impactante, tão poderoso, que o nome dele ficou gravado. E se hoje falamos desse nome, é porque a honra que ele recebeu ainda percorre até hoje. Tem muita gente que tem legado, mas não é lembrado. Qual foi o legado que ele deixou? A casas, mansões, muito dinheiro. Mas alguém só lembra quando fala do dinheiro. Foi muito rico. Não fala da pessoa. Mas quando alguém parte, alguém muito conhecido, muito querido, alguém vai dizer assim: ali era um varão de Deus. E quando lembra dele, começa a dizer: quando chegava, Deus fazia. Quando ela chegava, começava a mover. Aonde ia algo extraordinário, chegava junto com eles. Era algo tremendo. E começa a saudade bater no coração para poder viver aquele tempo. Este tal é lembrado. Ele é honrado. E até nas histórias contadas, as pessoas têm respeito por essas pessoas. Estavam prontos. Muitas das vezes dizemos que servimos ao Senhor. O que nos motiva a servir a Deus? O que te motiva a buscar o Senhor? Qual é a tua motivação? Você já se perguntou? A nossa motivação, ela deve ser Cristo. Olhamos hoje, na atualidade, e vemos uma geração de crente fraco. Vemos uma geração de crente que não tem princípios. Crentes que se abala e se desestrutura por qualquer coisa. Eu sinto muito. Tem fracos no nosso meio. A Bíblia diz que há um determinado tempo, a multidão está lá fora, Moisés está olhando para aquela multidão e a multidão está dando trabalho. E Deus não está se agradando. Moisés, ele abre uma reclamação a Deus: eu não gerei para carregar no colo. Sabe o que Deus fala para Moisés? Vou matar todo mundo. Moisés começa: não, Senhor, misericórdia, Senhor. Aí você começa a ver o que acontece com Moisés. O sogro dele aconselha ele. O conselho é bom. E chega aos céus. E do que Moisés tinha repartido, com mais homens capacitados para fazer a obra. Então agora começa a se crescer e ter responsabilidades. Eles estavam prontos. Estamos prontos? Nós estamos prontos para dizer para o mundo: nós somos cristãos? Você está pronto para chegar lá fora e dar tua cara a tapa? Alguém fala assim:
Se tu serve a Deus mesmo, eu vou te matar. Você está pronto? Sabe o que eu acho interessante? Tem um monte de gente na África, irmãos, que não estudou, que nunca teve casa boa, nunca teve carro, talvez nunca sentou numa mesa como nós sentamos e teve uma refeição como nós temos, mas prontos para sentar na grande mesa com Cristo naquele dia, porque quando alguém chega e pede para eles negar, eles não negam, eles morrem. São enterrados vivos. Irmãos que verdadeiramente entenderam a mensagem do Evangelho. Pastor, pronto para quê? Para morrer por Cristo. O dedo dói, a gente perde o culto. A gente perde o horário. Vou falar no plural. Qualquer problema nos afasta. Qualquer situação no lar, na empresa, te desliga do reino. Está pronto? Se você chegar numa adversidade, você nega. Quem está pronto espera. Quem espera está prontificado. Quem está prontificado, a qualquer momento, ele é apto. Eu olho muitas das vezes, irmãos, e eu passei anos me cobrando a mim mesmo de uma coisa que hoje eu entendo que eu não posso fazer. Eu não posso exigir das pessoas a fé que eu tenho. Eu não posso exigir dos outros o compromisso que eu tenho. Não posso. Mas Jesus me ensinou que nós podemos nos dar por exemplo, para que outros tenham a mesma força e enxerguem da mesma maneira. Para que busque, para que se dedique. Mas como vão enxergar se não ler? Como vão enxergar se não há esforço? Ou muitas das vezes não quer? A honra todo mundo busca ela. Mas quem pode ser honrado? Quem pode? Honrado por algo que fazemos? Honrado pelo agir de Deus? Tem gente que acha que ser usado na mão de Deus é uma honra. É maravilhoso, sim. Muito bom. Mas quanto mais é dado, mais é o que a Bíblia diz. A palavra cobrança ninguém quer. A palavra cobrança vai gerar dentro da gente rebelião. Tudo vai bem quando alguém te deixa aí do jeito que você quer. Mas o negócio estreita quando alguém impõe limites. Quando o limite chega, a gente percebe algo. Pastor, você quer dizer que eu não sou dono do meu próprio nariz? Exatamente. Quando alguém diz que você não é dono do seu nariz, você pula. E você diz, não, de maneira nenhuma. Isso eu não aceito. E quando alguém pensa assim, na obra do Senhor, é porque ainda não olhou para Jesus. Porque ainda não se submeteu à vontade de Deus. Porque ainda não entendeu o Evangelho. Porque ainda não entendeu a ação do Senhor sobre a nossa casa, a nossa vida. Ainda não entendeu os projetos de Deus para conosco. Então lutamos contra a própria vontade do Deus vivo. Se a Bíblia diz que Ele corrige os que amam e açoita os que têm por filho, nós dizemos muitas das vezes, Senhor, eu não quero isso. Mas quer ser honrado. Como será honrado se você não aceita a repreensão? Para depois receber o amor, para depois ser visto como filho. Quem lembrará de nós? Você já viu um ditado que diz, quem bate esquece, quem apanha... É real isso daí? Quem bate, mas quem apanha não esquece, né? É muito interessante esse ditado. Muito interessante. Por que quando nós passamos por momentos de dificuldade, nós não esquecemos? Quem já passou fome, irmãos, nunca vai esquecer. Tem muita gente que fala assim, mas você vai comer isso? A pessoa diz, claro que eu vou.
Porque antigamente eu não tinha o que comer. Eu passei necessidade, então eu quero. E é o que muitas das vezes as pessoas não entenderam. É como se fosse um trauma. Não, não é, porque hoje ele valoriza o que lá atrás ele não pôde ter. Mas ele precisou passar lá atrás para ele entender o que está acontecendo agora. Só quem sabe a dor da perda, irmãos, para entender. Muitas das vezes as pessoas têm vivido de uma maneira que os pensamentos estão sendo corrompidos. A unidade, o amor está se esfriando cada vez mais. Eu sou muito observador, e eu observo muito a igreja aqui, as atitudes dos irmãos. Irmãos, eu sou um mero homem como qualquer outro, mas um homem que reprova a atitude da maioria da igreja. Alguém pode dizer, mas quem é você para julgar? A Bíblia diz que nós podemos julgar as mínimas coisas. Quem enviar? Não é fácil fazer a vontade de Deus. Não é. Muitas das vezes, irmãos, vocês acham que lembrado é esses o nome que estão lá no outdoor. Não. Você sabia que cada um de nós é lembrado no reino de Deus? O nosso nome escrito no livro da vida, ele está lá. E o Senhor olha o nosso nome e vê as nossas atitudes. O Senhor olha para nós como igreja e vê o que nós estamos fazendo para o reino. E o que nós apresentamos para o Senhor. Quantas vezes Jesus chamou eu e você para boa obra e dissemos ao Senhor não? Quantas vezes o Senhor colocou diante de nós adversidades e nós fomos reprovados? Quantas vezes o Senhor, Ele quis fazer algo extraordinário na tua vida, mas você disse, é pesado demais para mim. Quantas vezes o Senhor quis soprar teu nome, mas não era onde você queria, na grande igreja, nos grandes templos, no meio das grandes reuniões. E se o Senhor quiser soprar o teu nome no meio dos desfavorecidos, e se o Senhor quiser soprar teu nome no leito do hospital, e se o Senhor quiser soprar teu nome na cadeia, quando você adentrar os portões da cadeia, alguém disser, lá vem o irmão, lá vem a varoa usado na mão do Senhor, e ali haver respeito pela tua vida, chegar em lugares, irmãos, como hoje nós andamos e adentramos alguns lugares, as pessoas falam, lá vem aquele povo é da igreja, algo vai acontecer. Aonde nós seremos lembrados pelo Senhor, aonde Ele te enviará? Na casa de quem que você vai entrar? Tem gente que espera entrar em mansões, mas às vezes Jesus quer que você seja conhecido nas casas mais humildes que existe. Aí eu olho para o Evangelho e eu vejo esse mesmo Jesus, esse mesmo Senhor. Ele não estava na mesa dos ricos, estava na mesa dos desfavorecidos. Ele não estava no meio dos banquetes, quando chama ele para uma festa, o vinho acaba. E pedem para ele transformar água em vinho. Irmãos, o que Jesus fez foi maravilhoso. Transformou água em vinho, sim ou não? Sim. Que vantagem tem nisso? A resposta de Jesus para Maria foi, que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegado? Se não é chegada a hora, por que ele faz antes da hora? Porque existe um princípio, honrar pai e mãe. Ele não desonra, ele obedece. E sendo que o maior sacrifício de Cristo foi obediência, e o maior desastre de muitos dentro da igreja é ser desobediente. Então quando nós olhamos para essas coisas, eu pergunto, está pronto? Irmãos, Jesus enviou 70, a comissão dos 70 sai, voltam alegre, porque os espíritos imundos submetem a eles. A resposta de Cristo é, não vos alegreis por ter o teu nome bajulado, por ser conhecido pelos que estão diante de você.
Não fica contente porque os demônios obedeceu. Mas fique muito feliz, porque o teu nome está escrito no livro da vida. Por isso que você pode fazer tais coisas. Eles olham para Jesus e imaginam o balde de água fria que cai sobre eles naquele momento. Por que Jesus diz para eles terem alegria em ter o nome escrito no livro da vida? Mas vamos recapitular algo que aconteceu. Para Jesus falar isso para eles, Jesus mandou eles ir para algum lugar. Mandou ou não mandou? Quando Jesus manda ir fazer a missão, mandou ir lutar contra quem? Eles voltam alegres porque quem obedeceu à ordenança de Cristo? O diabo. Aonde eles chegam na autoridade daquele que enviou, os inimigos sabem, quem mandou foi Jesus. Se Jesus mandou, nós não pode fazer nada. Se Jesus mandou, nós não pode atrapalhar a obra. Se Jesus mandou, Ele garante, porque a Bíblia diz que Ele é fiel. Ele termina a obra que Ele começa. Então, naquele momento, eles entendem. Verdade. Que alegria há em ver manifestações espirituais, entendendo que depois as pessoas vão embora e vão morrer no seu pecado. Que alegria há, e estes sinais seguirão os que crê. Esses sinais seguem. Os sinais de Deus seguem aqueles que crê no Senhor. Mas para que servem os sinais? Chama atenção, atrai. Para que serve a palavra? Mudança de vida, mudança de intelecto, renovo, salvação. E o que acontece quando as pessoas esquecem da palavra? O que acontece quando o cristão esquece do seu papel de cristão? Podemos olhar para nós e dizer: estamos prontos. Você conhece seu testemunho. A tua vida a dois, eu digo, não você esposo ou esposo e a esposa, você e Jesus. A tua vida a dois, você e Jesus. Você sabe que você faz errado. Você sabe onde está a tua desobediência. Você sabe onde está teu pecado escondido. Você sabe aquilo que você está lutando e não quer abrir a mão, aquele pecadinho de estimação. Você sabe aquilo que você não quer, mas o teu coração bate, a tua alma grita e diz para você: para, muda, mas você insiste, permanece em ficar no erro. Então ele olha para baixo, vê você. Está pronto? Como vai ser lembrado? Como vai ser conhecido? No meio de quem tu quer ser conhecido? Quando um rico bate nas costas de um humilde, significa que você é só alguém a ser usado. Quando uma pessoa simples vai na tua casa e te dá um abraço, pode ter certeza, é alguém que te reconhece. Você vai dizer para mim: não é dessa maneira não. Não? Quando uma pessoa muito simples te convida, o que você espera do convite? Churrasco? Você não espera nada. Quando alguém de muitas posses te convida, você espera banquete. Veja que a tua mente te condena. Ou vai me dizer que não espera nada? Quando alguém te convida, você não está preparado para ir servir, você quer ir ser servido. A Bíblia me ensinou que Jesus, quando ele se esvaziou, quando ele tomou forma de homem, ele veio para servir. Servir quem? Os ricos, os pecadores. Servir quem? Os doentes. Fazer o quê? Ser lembrado. Ou fazer a gente lembrar de Deus. Algo que aconteceu e está acontecendo nos dias atuais, estão esquecendo de Deus. Quando se lembra de Deus? Quando a necessidade chega. Quando tudo começa a dar errado. Quando a doença chega no lar. Quando os projetos são falidos. A necessidade está à porta. Deus me socorre.
E se eu te disser que o cristão verdadeiro, ele não deve se importar com isso. Jesus fez menção, em uma parábola, ele fala sobre os passarinhos. Ele diz que passarinho não trabalha, passarinho não compra roupa, passarinho não semeia para colher amanhã. E ele fala que Deus vai cuidar melhor da gente do que deles. Só que passarinho quando chove canta, passarinho quando tem ventania canta, passarinho acorda, canta porque é passarinho, porque está vivo. O que acontece muitas das vezes com a igreja? Só canta quando está bem, só adora quando está bem, quando está mal é só misericórdia, misericórdia, misericórdia. Passarinho não. Se a adversidade chegar, ele canta. Se você prender pôr na gaiola, ele canta. Ele continua sendo passarinho. E Jesus disse que nós somos melhor do que eles. Por que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade? Paulo preso foi maior que um passarinho, porque estava lá Paulo e Silas cantando, orando, buscando a presença do Senhor. Aonde era para ser tirado a alegria dele, aonde era para ele se esmurecer, Deus permitiu eu apanhar, Deus permitiu eu entrar na cadeia. Se Paulo apanhou, se Paulo sofreu, se Paulo estava lá, Silas também estava lá por causa de um trabalho que eles fizeram para o reino, libertar uma jovem. Pagaram caro. Só que quando chegou ao extremo no último, Paulo foi lembrado. Quem lembra de Paulo? Quem lembra de Silas? Enquanto ora, o céu assiste. Enquanto apanha, o céu assiste. É que tem gente que quer ser lembrado, irmão, pulando, rodando, batendo palma, mas não quer ser lembrado, irmão, no dia da adversidade, do choro. Sabe quando o reino olha para nós? Sabe quando o Senhor está nos assistindo? Quando tudo tiver para dar errado, quando tudo você olhar e falar acabou, aí você vai saber que o Senhor, Ele nunca te desamparou. Você vai saber que Ele sempre esteve contigo. Você vai ter a plena certeza, porque cadeias nesse dia abrem, corrente rompe, livramento chega. Era para matar, mas a morte não chega. Sabe o que acontece? O carro capota, mas quando termina só tem lata amassada, mas o conteúdo que importa está lá dentro, ainda está respirando. Alguém olha do lado de fora e diz assim: é um milagre. Milagre para muitos é ver cura, milagre para muitos é ver libertação. Para Deus, milagre é você continuar vivo no meio de uma geração incrédula. Milagre para Deus é a gente continuar de pé num lugar onde muitos já caíram, já se corromperam. Milagre hoje é guardar a fé que o Senhor vai vir e vai procurar. Achará Deus na terra? Fé. Nos últimos dias Deus vai vir e vai procurar fé. O Senhor vai encontrar? Caminhamos por um tempo que muitos se esqueceram que tem alguém te vendo. E sabe o que é interessante? É bom você ir em lugares bonitos, é bom você andar bem vestido, é bom, irmãos. É bom você ter um carro novo, é bom, irmãos, isso é gostoso demais. É bom ter dinheiro na conta, irmãos, é bom, irmão, é bom demais. Só que nesses momentos, na maioria das vezes, Jesus está lá, está tudo bom. Agora, quando você olha para o lado, e você vê alguém que tudo que você tem, tudo que você fala, eu conquistei, eu cheguei, a pessoa não tem. Será que a gente para ir lá? Sabe, eu viajei junto com os irmãos 1.300 quilômetros, a mesma distância que Paulo está preso aqui, e eu voltei feliz da vida. Porque o lar que meus filhos está crescendo é diferente.
Aonde meu filho frequenta é diferente. Pastor, o que você está querendo dizer? Que eles não estão fugindo da realidade. O que eu quero dizer para vocês é que muitas das vezes, irmãos, nós somos negligentes. E não é negligente com os de fora, negligente com os de dentro. É negligenciar a necessidade da própria igreja. E não falo essa necessidade financeira. Eu falo a necessidade espiritual, sentimental. Muitas das vezes, olhamos e não entendemos. Por que pessoas se afastam? Não era para a gente estar cada vez mais perto, os que estão juntos? Sim ou não? Mas por que se tornam distantes? Deixa eu te falar. Porque só olha para os defeitos. Só olha para os... Aí você diz assim comigo, eu... Não, pode ser melhor. Eu tenho vários defeitos. É isso que muito não entendeu. Quantas qualidades nós temos? Eu não vou perguntar, porque se eu perguntar, muitos não vão nem saber responder. Mas se eu perguntar de defeito, muitos vão falar, sei isso, sei aquilo, sei aquilo, sei aquilo. Porque cada um pensa de um jeito, né, irmão? Quando terminar lá no final da igreja, ponto, morreu. Tanto defeito que tem. Só que, quando nós olhamos para os filipenses, Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, vosso enviado para prover as minhas necessidades. Aleluia. Porquanto tinha muita saudade de vós todos e estava muito angustiado de que tivesses ouvido de que ele estivera doente. E de fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim. Epafrodito vai para a cadeia, vai visitar Paulo. Quando ele vai para visitar Paulo, ele vai na caminhada. Quando ele chega à visita de Paulo, este homem adoece e ele iria morrer. Paulo declara que Deus se apiedou dele. Ele não era conhecido, mas escolhido. Quando você olha para o texto, você vai entender que a igreja dos Filipenses separa Epafrodito e fala, é você. O coração dele arde, ele diz, eu vou. Jesus procura alguém para enviar. No meio da igreja dos Filipenses tem o nome dele é Epafrodito. O Senhor vai enviar ele. Ele vai enviar porque Paulo de novo está na prisão. Paulo na prisão precisa de socorro. Agora não é um anjo, é um homem. É um homem que recebeu a palavra. É um homem que andou com ele. É um homem que acreditou no que Deus faz através da vida dele. É um homem que lembra dele no dia da aflição. É um homem que se compadece da situação de Paulo e entende quando a igreja diz, precisamos ajudar o irmão. Mas não tem como a gente ir. Quem eu enviarei? Está lá alguém voluntário, de pé. Só que é fácil, irmãos, a gente dizer não, quando precisar envia eu. É fácil. O problema é que ele chega quase morto lá. O problema é que chega e adoece, porque quando ele vai para a missão que Jesus manda é dolorosa. A missão que Jesus manda, a gente pode chegar e perder a vida. Ele chega doente. Paulo recebe agora que estão preocupados. E Paulo vai fazer algo grandioso. Realmente ele esteve doente, assim como eu. E Paulo está muito feliz porque a igreja lembra dele. E através deste homem, a igreja manda providência para Paulo. E Paulo envia ele de volta. Só que quando Paulo envia de volta, algo vai acontecer. Imagina a reunião da igreja para dizer quem vai. O problema não é como vamos, o problema é como voltamos. Na volta algo diferente acontece. Aleluia. Verso 29 diz, recebei-o, pois no Senhor, com todo gozo, e tende-o em honra. Recebei-o no Senhor, com todo gozo, e tende-o.
A recomendação para a igreja foi: a igreja fez, mas quando Paulo envia de volta, agora honra. Sabe qual é o problema? Uma igreja que não sabe honrar seus irmãos. Sabe qual é o problema? A igreja que não examina as escrituras e olha para o próprio umbigo. Sabe qual é o problema? A igreja que olha e menospreza quem faxina. A igreja que olha e vê aquele que está sentado de idade e não tem o prazer de honrar. A igreja, irmãos, perde muitas das vezes grandes coisas, porque hoje a irmã é honrada, mas amanhã é o irmão. Hoje tu é enviado, mas amanhã vai ir o outro. Paulo envia e diz, verso 30: porque pela obra de Cristo chegou até bem próximo da morte. Pastor, eu quero ser honrado. Tu não vai ser honrado porque tu faz alguma coisa, não. Todo mundo faz. A honra se dá para aquele que entrega sua própria vida por amor do Evangelho, aquele que deixa tudo para fazer a vontade de Deus. Esse tal merece honra na presença do Deus vivo e todo-poderoso. Não é, irmãos, aquele que canta bonito, aquele que faz e quer ser visto. Não é o pastor que tem cargo, não é o obreiro que tem cargo. É quando a pessoa entrega a sua vida a Jesus Cristo de tal maneira que ele não vai poupar nem a si mesmo, ele vai fazer o que é necessário, ainda que lhe custe a vida. Quantos estão prontos hoje? Está pronto nem para deixar um dia de trabalho, vai estar pronto para morrer por Jesus? Se perder um serviço não está pronto, quem dirá perder a vida? Pastor, o que você está falando? A verdade, irmãos. Você não é melhor que um passarinho, ou a Bíblia mente? Pastor, o que é isso? Quanto vocês viram sair da obra por causa de dinheiro? Sabe qual é o problema de muitos? É desatento, é desligado. Eu não. Pastor, o que é isso? Eu vou responder, chama a Bíblia. Para o lugar que Jesus nos convidou para ir, a promessa que Ele nos fez, se nós não desapegarmos das coisas terrenas, eu não vou e tu não sobe. Quem tem apego aqui não vai morar lá. Quem quer ter honra aqui não tem honra lá em cima. Mas aquele que está disposto a perder sua vida. Então vamos recapitular. Daniel foi honrado e lembrado por quê? Porque o leão teve que jejuar. Sadraque e Mesaque foi honrado, conhecido no reino, por quê? Porque falou, pode matar. Quando você olha para grandes nomes, olha para Mardoqueu, olha para as rainhas que tiveram, veja a história deles. Só foi honrado aquele que falou, pode matar. Mas o problema é que quando diz pode matar, é o que Paulo fala desse homem. Ele chegou quase morto, mas o Senhor, nosso Deus, nós oramos e Deus se apiedou dele. E não só ele, como eu, ia morrer. Mas quando ele entendeu que o irmão estava para morrer, ele foi, e os dois voltou e teve vida. Mas a diferença de Epafrodito quando volta é essa: ele saiu como obreiro, mas voltou e vai ter que ser honrado na casa. Ah, pastor, mas o que acontece? Quando a palavra honra é determinada, tu pode não honrar, mas existe aquele que é fiel, e ele está escrito, dele está escrito em Jeremias, primeiro que ele vela da palavra para que ela se cumpra. E se a palavra diz que Deus dá honra, quem impede Deus de honrar você, Mardoqueu? Mas que obra tu faz, Mardoqueu, para receber honra do céu? Que obra tu faz para receber honra do Deus vivo? Tu quer montar no quê? Mardoqueu saiu montado no cavalo do rei, com as vestes de rei. Eu te pergunto, ele era rei? Você não precisa ser pastor para ter atitude de pastor. Você não precisa ser obreiro para ter atitude de obreiro. Você não precisa ser missionário para ter atitude de missionário. Você não precisa ser conhecido para ter uma atitude daquele que espera do reino uma providência extraordinária. Tem muita gente esperando eu ser alguma coisa para poder fazer. Você está perdendo tempo.
Cargo não muda ninguém, mas cargo revela teu orgulho, teu egoísmo. Dinheiro não muda ninguém, revela quem está dentro. O irmão é humilde, recebe um dinheiro, muda. Não, ele nunca foi humilde, ele sempre foi hipócrita, falso. É porque ele nunca teve. Aí Deus dá a oportunidade para todo mundo conhecer. Sabe o que é que descobre? Não vale nada. Ouvir é difícil, irmãos. Eu costumo dizer, quem não serve para ouvir, não serve para ensinar. Pastor, o que é isso? Isso se chama fidelidade ao reino. Muitas das vezes, estamos desatentos. A Bíblia, ela é bem clara. Aleluia. Porque pela obra de Cristo, chegou até bem próximo da morte, não fazendo caso da vida, para suprir para comigo a falta do vosso serviço. A igreja não podia ir, e Paulo agradece. Envia ele, mas a missão dele foi árdua, poderia ter custado a vida dele. E o que que ele optou? Em ser obediente. A obediência a Cristo pode custar muito caro para nós. Às vezes você diz, eu sou obediente. Você é obediente a quê? Irmãos, quem nunca entregou um atestado para não ir trabalhar? Quem aqui já fez isso? Foi lá, só um que pegou atestado para não ir trabalhar? Tá aparecendo, eita, isso. Não precisa levantar a mão não. Quantos atestados foi falso? Quantas vezes dá desculpa para não fazer as coisas para Deus, igreja? Sabe qual é o problema daquele médico? Ele sabe aonde está a enfermidade. Às vezes está na preguiça, no relaxo. Às vezes a enfermidade está entranhada nos ossos e vai te apodrecer e te levar à morte espiritual. Jesus não dá atestado, Ele cura para continuar a obra. Quando a gente vai chegando próximo da morte, Ele fala, não, tu merece é viver, tu não merece morrer não, tu precisa ficar vivo. Vai, volta e conta o que te aconteceu. Às vezes as pessoas olham e falam assim, mas quem é você para falar? Eu acho que eu posso. Ex-alcoólatra, usuário de droga, tetraplégico, casamento foi destruído, empresa falida, carreguei filho para morrer no hospital, minha filha de 16 anos não era para estar viva, excluído da família, rejeitado, o filho que escutou o pai dizer que foi achado na lata de lixo. Eu acho que eu posso. Sabe por que eu falo assim, prego assim? Porque o dia que eu encontrei Jesus na porta da minha casa me esperando, quando eu saí para tirar minha própria vida, Ele estava lá. E o abraço que eu recebi naquele dia, eu lembro até hoje. E quando eu olho para muitos rejeitando o abraço de Jesus Cristo, rejeitando a palavra do Senhor, isso é algo, irmãos, que eu entendo e eu sei, vai gerar morte. E só existe um jeito da gente despertar, se a gente abrir os nossos olhos e olhar para Jesus e dizer, Senhor, eu sou pecador, Senhor, eu sou todo errado, e eu preciso que o Senhor me mude, mas não apenas com palavras, com atitude. Quantas vezes você já disse, eu vou e não foi? Quantas vezes você disse, conta comigo? Parece que a palavra foi jogada ao vento, não estava lá. O problema não é quando eu faço com você ou você faz comigo. O problema é quando a promessa sobe, mas não é cumprida, porque a gente fala com o Senhor. Quantas vezes? Como que o Senhor dará honra? Romanos 13, verso 7. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Portanto, dai a cada um. É isso, irmãos, que nós devemos estar atentos. Dai a cada um o que deveis. E o tempo passa, os dias se vão. E aonde nós entregamos a cada um o que merece? Você já notou que falar mal de irmão é fácil?
Já percebeu que é fácil? Alguém chega e começa, quando vê, mas está tudo ali. O que está escrito em Salmo? Não assentei na roda dos... Pastor, você está falando da igreja. Cuidado. Cuidado. Muita gente morre dentro de igreja por causa do quê? Muita língua. A língua é um tão pequeno membro, a Bíblia diz, capaz de incendiar florestas. Serve para abençoar e serve para amaldiçoar. Irmãos, você não é cego, não é surdo e nem mudo, nem eu. Nós sabemos quando alguém anda errado. Mas quando a gente sabe que um erro aconteceu e falamos do erro, nós oramos pela pessoa? Verdadeiramente tu orou para Deus mudar? Ou ficou só em palavras? Hoje, irmãos, nessa palavra eu quero que vocês entendam algo. Deus, Ele tem prazer em honrar. Deus, Ele quer honrar cada um que serve a Ele. Não importa ministério, não importa. Eu vi uma mulher a 1.300 quilômetros ser honrada. Ela foi honrada de tal maneira que muitos se calaram naquela cidade. Ela é louca, não vai vir ninguém, não conhece ninguém, nunca apertou a mão, nunca conversou. Como que esse povo vai vir? O que vai acontecer? Quem é esse povo? Passa-se os dias e os meses, esse povo chega lá. Esse povo vai para uma praça, o povo começa a cair endemoniado, começa a chegar um monte de testemunho. Era o povo que ela teve um sonho, uma visão, mas quem falou disse que ela era louca, mas o Deus que mostrou para ela foi Deus para dizer: eu mostro, eu faço, acontece, é do meu jeito. A improbabilidade se tornou real naquele lugar. E hoje muita gente, eu acredito, que bateu na porta da casa dela e perguntou: ainda estão aí? E ela respondeu: não, já foi embora. Mas uma coisa ficou guardada no coração daquela mulher: o Deus que me mostrou é fiel para cumprir. Agora presta atenção. Estamos prontos? Ser honrado todo mundo quer, mas está pronto para entregar a tua vida? A maior honra, irmãos, é chegar naquele grande dia e escutar de Jesus: vinde, entra, bendito do meu Pai. Aleluia. A maior honra vai ser poder dar a vida eterna. Nada do que a gente venha fazer aqui é alguma coisa. Mas assim como esse homem foi lembrado, você pode ser lembrado na humildade, na sinceridade. Outra coisa que eu quero dizer dentro desta palavra é que tem gente que acha que Deus não vê. Um dia Deus vai te honrar. Um dia Deus vai dar a honra que você merece. Aleluia! Você pode não entender hoje o que você está passando, o que você está vivendo, mas um dia Deus vai te dar a honra que você merece. E nesse dia você vai olhar para trás e vai entender. Eu recebi uma promessa quando eu fui convertido, e já paro aqui. O Espírito Santo disse para mim: um dia você vai pregar no Brasil inteiro. Eu achava que era nas igrejas. Sabe para onde eu vou quando eu viajo? É nos lugares que ninguém quer ir. É nos lugares, irmão, que você chega e fala assim: o que é que tem aqui? Doente, endemoniado, pessoa cheia de problema. Eu entendi. Depois de anos eu fui entender. E hoje eu me alegro. Porque aonde Jesus quer ir, muitas das vezes as pessoas não querem estar. Na comissão dos 70 ele diz: ide onde eu haveria de estar. E cada vez que eu vou, irmãos, eu fico esperando ver ele, ouvir ele. Eu sei que ele está entre a gente. Agora nós queremos estar junto dele. Reflita na sua vida como cristão. Reflita nas suas atitudes. Pare para pensar. Hoje, ao voltar para sua casa, pense: você está pronto? Pastor, mas como que eu vou ficar pronto? Você sabe, quando a gente vai começar uma corrida nova, a gente tem que zerar o cronômetro. Volta do início.
Volta lá no começo, começa tudo de novo. Não tem ninguém grande o suficiente aqui. Começa, lembra como você era. Volta lá atrás. Aí você vai entender. Quando você voltar lá atrás, do mesmo jeito que você fazia, orava muito, buscava muito, volte a ser fervoroso. Volte a entrar nas madrugadas dentro. Vai voltar a ouvir a voz do Espírito Santo, sentir a presença do Espírito Santo, ser encorajado pelo Espírito Santo. Vai voltar a ver coisas tremendas. Deus vai começar a te enviar em vários lugares, em várias casas. Todo dia tem um pedido novo. Todo dia tem alguém falando, dá para vir na minha casa? Irmãos, examine a palavra de Deus. Coloque dentro do teu coração. É necessário mudança. É necessário entender que o Senhor está requerendo de nós, de todos nós, para que a gente venha estar desperto, olhar para os irmãos e ver o valor que cada irmão tem. Muitas das vezes, irmãos, as pessoas esquecem. Não menospreze quem está do teu lado. Você pode precisar dele amanhã, em uma prisão, em uma enfermidade. Não menospreze. Eu louvo a Deus, irmãos, porque uma coisa é certa: sempre resta um. Sempre haverá uma pessoa que vai fazer a diferença. A pergunta é: essa pessoa é você? Todos nós declaramos aqui, nós temos defeitos, mas eu te garanto que Deus não olha para a gente por causa do nosso defeito. Deus olha para a gente porque Deus vê qualidade na gente. O Espírito exorta a gente porque temos qualidade, e o Senhor espera que as nossas qualidades venham superabundar no meio de uma geração pecaminosa. Que as nossas qualidades venham honrar a Deus com tudo que o Senhor já nos permitiu possuir nessa terra, tanto de material como de conhecimento. Materialmente posso dizer que a igreja é muito abençoada, mas espiritualmente eu posso dizer que essa igreja está gatinhando. Olha para o teu irmão, deseja para ele que ele seja honrado. Olha para a tua irmã, deseja que ela seja honrada. Eu vou fazer uma pergunta e vou encerrar aqui. Eu só peço que levante a mão. Você já esperou algo de alguém e não recebeu? Quem teve esse sentimento, levanta a mão. Fique com a mão levantada, não abaixe. Eu quero que todos olhem em volta na igreja. Olha, vire seu pescoço e olhe. A Bíblia ensina: faça pelo outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. E veja o quanto você está devendo no reino. Faça pelos outros. Pastor, e o Senhor? Eu aprendi, eu não espero mais nada de ninguém. Eu oro. Quando eu saí da minha casa para tirar minha vida, eu entreguei ela para Jesus. Sabe por que eu ainda estou de pé? Porque eu pergunto sempre para Jesus: o que o Senhor quer que eu fale? Alguém aqui já olhou e já pensou assim: de onde vem tanta novidade de palavra? Sabe de onde vem? Sabe quem mandou pregar isso aqui? Ele chama Espírito Santo. Sabe quem enxerga a qualidade? Nós, pecadores. Deus, Jesus. Sabe quem conta com a gente ainda? Jesus. Não precisa de nós, mas Ele espera que a gente venha ter uma atitude diferente. Porque tem muita gente lá fora que está sofrendo. Tem muita gente aqui dentro que passou por sofrimento. Então, se nós olharmos hoje e começarmos a entender como igreja e nos reunir, assim como Paulo, um dia alguém vai olhar e vai elogiar. Um elogio veio para o corpo de obreiro dessa igreja. Eu agradeço muito ao corpo de obreiro da igreja e à igreja, porque algo aconteceu, algo extraordinário. Alguém que você nunca abraçou, nunca apertou a tua mão, mas te agradeceu. E as pessoas que vêm aqui? Fácil é orar pelo enfermo de longe, difícil é entrar na casa e olhar toda a necessidade da casa
Muitas das vezes entrar e o enfermo está fedendo, e você tem que pôr a mão e orar. Alguém vai ter que pagar um preço. Quem Jesus vai enviar? Guarde isso. Quer honra? Honre os outros. Não queira ser maior que ninguém. Somos diante de Deus todos iguais. Dom não salva. Mas uma coisa eu te digo: uma igreja não deve ser conhecida porque mistérios acontecem, mas deve ser conhecida porque guarda a palavra e princípios do Deus vivo e verdadeiramente faz a obra de Jesus. Aí sim, ali tem crente de verdade, ali tem cristão, ali tem obreiro. Não seja mais um, não seja mais um defunto que louva, que grita, que pula. Tem uns mortos-vivos por aí, sim ou não? Sim. Tem morto-vivo. Então ore muito ao Senhor. Eu oro e todo dia eu falo: Deus, perdoa meus pecados. Sabe por quê? Eu me preparo de manhã e eu não sei como que vai ser o dia. Vai que eu encontro um diabo no meio da rua aí. Fique vigilante, ore, busque fazer diferente. E eu tenho certeza que Deus olha para nós e Ele sabe a capacidade que cada um que está aqui, cada um que está nos ouvindo tem de ser melhor amanhã. É isso que Deus espera da gente, de perdoar e de pedir perdão. E tudo vai ser diferente, tudo vai mudar. Não é o que temos ou o que conquistamos, mas é o que está dentro da gente, o que nos mantém de pé, o que nos fará ser honrado, caminhar com Jesus, ser fiel ao Evangelho, ser obediente à palavra do Senhor. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos orar. Peça a Deus para que o Senhor venha ajudar a nossa juventude. Foi triste na viagem que nós fomos, irmãos, ver tanto jovem. Eu gosto muito de jovem, irmãos. Jovem é melhor que os velhos, sabia? A irmã lá deu risada. Ri não, irmã. Alguém pergunta: por que, pastor? Rapaz, jovem é bom demais. Jovem, você fala: vamos orar. Você começa a falar: já, vamos orar. Vamos para o monte, eles vão para o monte. Vai tá tudo cansado, irmão. É assim ou não? Mas só que aí tem que orar para mandar os irmãos, os anciãos, as anciãs, fazer igual minha avó velha, trapo. Por que precisa dos anciãos, das anciãs? Porque se a igreja estiver cheia de jovem, só misericórdia de Deus, né? Se não tiver os anciãos para orar pelos jovens, não fica. Eles não aguentam não, irmão. Eles são fervorosos para buscar, mas na hora que chega a diversidade, a maioria, que isso aí não é para mim não. Aí os anciãos estão lá de joelho no chão: Senhor, e os anjos estão lá segurando: tu não vai sair não, tu não vai sair não. Irmão. Mas eu gosto dos jovens. Sabe o que acontece, irmão? Anda com um jovem, você vai ver, você vai descobrir tudo onde você tem dor no corpo. Vai descobrir que dói joelho, dói tudo. Porque quando era jovem não doía nada, né? Você dormia à tarde, acordava de madrugada. Agora não, irmão. Eu durmo tarde, só no outro dia, só pela misericórdia para levantar da cama. Viu? Hoje um irmão foi lá e eu olhei a mensagem dele lá, tinha que ir com ele num lugar. Falei: misericórdia, eu estou de férias, 9h30 da manhã, o irmão na porta da minha casa. Ele já se viu uma madrugada dessa, cara, chamando. Só Jesus na causa, né? Aí a minha vizinha ainda olhou para mim e falou assim: você está de férias? Eu falei: a senhora é CLT, né? Ela falou: eu falei: então eu não sou escravo não, também tenho direito a férias, viu? Ela falou: mas eu tiro só 15 dias. O problema é seu que vende o teu direito. Eu não vendo não, eu vou usufruir, é meu direito. Eu vou ficar 30 dias não, 45 dias parar. Que teve o fim do ano, né? De janeiro a fevereiro. Tem que parar e fazer a obra. Agradeça a Deus, irmão, pelo privilégio de estar perto de pessoas que oram, que buscam.
Mas não desfaleça e busque no Senhor, porque eu tenho certeza, irmãos, que através dessa palavra, aquilo que você fizer para Jesus, você vai ser lembrado em Cristo. Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Olhe para o outro. Jesus disse que a gente não tem honra em casa. Ele falou que na nossa casa não tem honra não. Olhe para Jesus. Às vezes alguém aqui pode falar assim: eu não vou falar nada não, que o irmão é ousado. Aí vem de fora. Aí Jesus fala assim: lá não fala, mas vou mandar uns 10 agora. Aí que você fez lá fora, eles vêm aqui e conta tudo. Aí todo mundo vai: ó, o irmão, olha a irmã, E se você fizer uma coisa errada lá fora, eles vêm aqui, eles contam tudo, viu? Sabia? Tem um monte de gente aí que fala: fulano lá congrega lá, eu vi ele fazendo isso, eu vi ela fazendo aquilo. Jesus é feio, né, irmãos? Pega a dica aí, meu. Lá fora tá cheio de linguarudo. Pastor, o que é isso? Eu tô alertando que você tá ficando famoso. Estão dando testemunho. Pastor Adriano falou aqui, ó. Testemunho feio. Abra suas mãos. Aleluia. Mas eu creio, irmão. Aqui tem muito irmão, tem muita irmã que o Senhor usa poderosamente. Você acha que é no anonimato, mas não é não. Continua buscando o Senhor. A palavra que vem para fortalecer. A palavra que vem é para você entender que na hora certa, no dia certo, o Senhor vai te honrar. E vai ser o Senhor te honrando. Não vai ser homem. E vai ser algo tremendo e maravilhoso. Aleluia. Vamos orar pelos necessitados, pelas almas. Peça ao Senhor o grande livramento. Amém? Amém? O Senhor pedimos. Vai dando sabedoria, Jesus querido, para dizer não ao pecado, meu Deus. Oh, Jesus, toque com o teu sangue, papai. Olha aí, Jesus querido, a sua igreja, Senhor. Clamando, menino, Jesus querido. Senhor, muitas vezes, Jesus amado, matar, Senhor, esta carne, papai. E vem fortalecer o Espírito, Jesus. Oh, meu Deus, meu Pai. Eu venho te clamar, Jesus amado. Ajuda, Senhor, cada um de nós, meu Pai. Oh, Jesus querido, o Senhor conhece, meu amado, cada coração, cada petição, Jesus querido. Sabendo, meu Deus, que os dias são maus, para a glória. Mas o Senhor ajuda, Senhor, a vencer toda cilada de Satanás. Lembra, Jesus querido, da feitiçaria, meu Pai. Tudo foi feito, meu Deus, para parar meu irmão de irmão. Eu repreendo o poder da oração. Meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, Senhor. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, liberta as almas oprimidas, Senhor, tira dos cativeiros, ó Pai. Repreende, Senhor, todas as obras de feitiçaria contra a vida dos irmãos, todos os demônios, Senhor, que se levanta para impedir, Senhor, para paralisar, a poder no Teu nome, Jesus, para lançar por terra todo projeto diabólico, Senhor, contra a família, contra o projeto dos irmãos, tudo aquilo que o inimigo tentou, Senhor, meu Pai, no dia chamado hoje, vai confirmando o livramento, alcança, Deus Pai, aqueles que estão, Senhor, em suas casas, entra, meu Deus, com grande livramento, Senhor, desfaz toda a obra do diabo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, vai desfazendo, Senhor, as magias, feitiçarias, Senhor, palavras malignas lançadas, a poder no nome de Jesus, Senhor, para esmiuçar agora toda perturbação dentro do lar, Senhor, aqueles que tiveram o seu nome levado, Senhor, em ponto de magia, Deus Pai, em nome de Jesus, Senhor, vai libertando agora, vai desfazendo, Senhor, todo o projeto de Satanás, ó Pai, Senhor, abençoa o irmão, a irmã, Pai querido, Pai amado, para fazer a grande obra, o ir para a sua igreja, Senhor, joga por terra, meu Deus, Senhor, todas as obras, Senhor, que o inimigo tentou, Senhor, vai confirmando o livramento, Pai, Senhor, quebra as correntes, as algemas, em nome do Senhor Jesus, Senhor, vai libertando agora, Senhor, vai quebrando, meu Pai, todo laço, Senhor, tudo aquilo que o inimigo levantou, Senhor, para tentar, Senhor, para oprimir, em nome de Jesus, hoje joga por terra, envia, Deus Pai,
teus anjos, Senhor, nas casas, Senhor, para socorrer as famílias, aqueles que estão oprimidos, aqueles que estão debaixo de angústia, de tristeza. Em nome do Senhor Jesus, vai libertando. Em nome do Senhor Jesus, Senhor, vai curando agora toda a enfermidade que advém, Senhor, aquilo que tem vindo contra a saúde do irmão, da irmã, Pai, o Senhor vai curando agora, Deus vivo, ó Deus Santo, em nome de Jesus, Senhor, dá, Senhor, sobre a casa, a família, a tua bênção, Senhor, abençoa para que venham, Senhor, está cada vez mais firme na tua presença, Senhor, fortalece, Senhor, prepara para a caminhada, Deus vivo, em nome de Jesus, para que meu irmão, minha irmã venha ser uma bênção, Senhor, para que venham ser usados na tua mão, Deus Santo, Espírito Santo de Deus, vem ao encontro desta alma em nome de Jesus. Batiza, Senhor Jesus, com o teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, a tua grande bênção da vitória. Confirma livramento, Pai, sobre a vida, a casa, a família. Livra, Deus maravilhoso, de todo perigo, de todo mal, Senhor. E toda obra do inferno, Pai, seja desfeita nessa noite. Em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, agora a cada um, Senhor, que tem, Senhor, dedicado, Senhor, a tua obra, Pai, derrama sobre eles, Senhor, da virtude do Espírito Santo, Senhor, para curar, para fortalecer, Pai, Senhor, não deixa, Senhor, nenhum voltar para trás, não deixa, Senhor, desanimar, Pai, em nome de Jesus, Senhor, confirma o livramento, a bênção, a vitória sobre cada um dos meus irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus, amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem 3 livramentos que o Senhor dá nessa noite, aleluia. Deus é fiel, aleluia. Levanta a mão, irmãozinho. Isso. Um livramento é sobre a tua vida. Te prepara. Um dia você vai estar pregando a palavra. Você vai pregar a palavra. Aleluia. Até aqui o diabo lutou com você. Até aqui ele lutou para te impedir. Mas o Senhor viu dentro de você o desejo de pregar a palavra. Deus viu dentro do teu coração. E o Senhor diz assim: fala para ele que eu me alegrei. O Senhor se alegrou. O Senhor viu dentro de você. Você entendeu. Igreja não é lugar de brincadeira. Fica firme. O diabo tentou te impedir, mas hoje o Senhor ele joga por terra. E a partir de hoje o Senhor diz que vai ser diferente para você. A ida na igreja, aleluia. Por muitas vezes o diabo tentou roubar teu tempo para você não pegar a Bíblia. Ele tentou te distrair, mas o Senhor está tirando toda a distração do teu coração hoje. Aleluia. Recebe em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmãos. Irmãos, Deus faz coisas que a gente não entende. O Senhor dá um livramento para o pastor Jean. Aleluia. Alguém ficou muito revoltado com o Senhor. E o Senhor ele livra a tua vida. Porque iam te matar. A pessoa ficou com tanta fúria que o diabo já estava trabalhando. Eu vejo você todo esfaqueado, sangrando. Mas nessa noite o Senhor ele te dá um grande livramento. Recebe em nome de Jesus. Amém. Nossa irmãzinha aqui. Levanta a mão. Isso. Dá um passo para o lado. Olha para os teus pés. O que você vê? Teu pé, né? No teu pé direito tem uma corrente.
No teu pé esquerdo tem uma corda de sisal amarrada. As coisas para você não caminham, não vai para frente. Até quando? Até quando você vai ser rebelde? Até quando? Eu ouvi o Senhor dizer assim para mim: ela é rebelde. Muitas vezes a gente não entende algumas coisas. Deus está dizendo: é por aqui. E você: eu quero ir por ali, eu quero caminhar para frente. O Senhor manda dizer que do teu jeito não vai dar certo. Eu vejo a tua tristeza de entrar dentro de uma casa e não ver a família dentro da casa. Sabe? Eu vivi assim muitos anos. A gente ganha, mas não tem. A gente faz, mas não é lembrado. Que a gente entra dentro de casa, tá aquele vazio dentro do peito. Você pode estar cercado de pessoas, mas tá lá ainda. Eu vivi muitos anos assim. Isso aí eu entendo. Mas nessa noite o Senhor vai te dar o livramento. Sabe? O que amarrou está lá dentro da tua casa. Está lá, está te perturbando. Dentro do teu quarto, te perturba lá. Mas fiel é Deus que dá o livramento, que quebra os laços do maligno. Ouço o Senhor dizer: até quando? Até quando? Até quando? Isso é uma escolha que cada um de nós temos que fazer. Um dia a gente tem que pôr um ponto final e dizer não para nós mesmos. Para viver a vontade do Senhor, a gente tem que olhar para dentro de nós e dizer: acabou. Hoje eu vou seguir Jesus. E a coisa mais difícil que tem, irmãos. Mas é algo tão maravilhoso. Aleluia. E louvado seja Deus. Aleluia. Que o Senhor ainda tem cuidado da tua alma. Porque tem muito rebelde perdido já. Tem muito rebelde sozinho. Enquanto a gente está aqui, enquanto o Senhor revela, há um espírito lá no teu quarto agitado. Ele já sabe o que está acontecendo aqui. Ele não queria deixar você vir essa noite. Ele é armador de laço, estrategista maligno. Mas Jesus é especialista em quebrar laço, em desfazer as obras do inimigo. É Jesus. Aleluia. Deus é fiel. E é fiel sempre. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A igreja vai orar. Tudo que ele intentou, o Senhor disse que tudo que ele roubou, hoje o livramento chega. E o Senhor vai permitir ter de volta. Saiba o que você vai fazer com a tua vida. Saiba o que você vai fazer com a tua vida. É necessário a gente olhar na gente e fazer um backup uma hora. Deus, o que eu preciso mudar? O que eu preciso? Não é assim, Vanessa? Difícil, né, irmã? É. Eu gosto da irmã Vanessa, que ela não mente não. Fala: é difícil mesmo, irmão. Não é fácil não. Tem muitos obreiros aqui, né, irmã Mônica? Difícil, né, irmã Mônica? Mas é maravilhoso depois. Deus tem muitas obras. E é com muita gente aqui. E o que nós vamos fazer? A pergunta é: eu vou falar. Você vai ser como um passarinho? Você lembra de tudo que você promete para Deus? Você lembra? Eu queria tanto que ela falasse assim: eu lembro, para me perguntar, por que não cumpre? Por que tu fala para ele e não faz?
Você sabia que Ele está esperando até hoje? Você faz ideia do quanto Deus te ama? Quantos livramentos Ele tem te dado? Vou te falar o que eu acabei de ver. Eu vejo o Senhor diante de você e você virando as costas e andando sozinho. Porque toda vez que você se aproximou do Senhor é porque você precisava de algo. A gente lembra de Deus distante. A gente lembra do Senhor. Mas muitas das vezes Deus não quer ser lembrado. Todo mundo aqui que amou ou ama alguém, quando você ama alguém, é suficiente a distância? Ou você quer ver perto? Amar é querer a pessoa perto. Quando a gente diz, eu tenho saudade, é porque já está muito longe, faz dias. Quando a gente ama, a gente quer por perto. Por isso que a Bíblia fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. É querer estar com o Senhor. Com o Senhor. Deus tem obra na tua vida. Abre as mãos. Você vai sofrer muito. Chega na tua casa, cata um papel e anota o que você está ouvindo. Você vai sofrer. Nossa, eu vim para receber essa mensagem. Você vai sofrer muito. Enquanto você não fizer a vontade de Deus. O que você quer dizer? A gente sem Deus não é nada. O nosso caminhar sem Deus é pelas nossas próprias forças. Está pronta para andar com teus próprios pés? O Senhor disse para mim, ela vai sofrer muito. Porque Ele tem obra na tua vida. E Ele deixa a gente caminhar, Ele deixa. E o inimigo sabe que Deus tem obra. Sabe o que o inimigo faz? De você o opróbrio da terra. Para a gente não desfalecer de vez, Jesus vem dar uns livramentos para nós. Para aguentar e Ele avisa nós de novo. Só que chega um dia que não dá mais tempo. Então entendam o porquê de muito sofrimento na vida. É necessário fazer a obra. Aí você vai ver que as coisas vão começar a dar certo. Não porque você é autossuficiente, tem uma capacidade superior à dos outros, mas porque Jesus abre as portas que estão trancadas, tira os impedimentos que estão no caminho. Assim foi na minha vida, na vida de muitos aqui dentro. Assim vai ser na sua vida. Faça a vontade de Deus. Não coloque empecilho nas coisas de Deus. Não faça isso. Deus, Ele é o suficiente. Jesus é suficiente para abrir todas as portas. Irmã Jéssica, estende a mão sobre ela. A igreja estende a mão. Aleluia. Vamos orar por ela. Senhor meu Deus, glorioso Pai, há poder no Teu nome, Jesus, no dia chamado hoje, Senhor. Pai, Senhor, confirma o livramento sobre a alma dela, Pai. Liberta, Senhor, agora, Pai, de todas as obras do diabo. Senhor, livra, Senhor, de todo perigo, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, que intentaram contra a casa, a família, os projetos, todas as amarrações, Senhor, que foi feita, Senhor, para prender a vida dela, para atrapalhar, Senhor. Jesus, dá o livramento hoje, Senhor. Quebra, Jesus amado, as correntes, os grilhões, Senhor. Senhor, vai livrando agora, Senhor. Tira o nome, Senhor, meu Deus, das feitiçarias, das obras oriundas das trevas, ó Pai. Tudo que tentou, Senhor, impedir ela, Pai, no dia chamado hoje, joga por terra, Jesus. Dá o livramento hoje para a alma dela, Senhor. Quebra, Senhor, todas as cadeias espirituais. Envia os anjos de livramento na casa dela, Senhor. E fortalece, ajuda, Pai. Senhor, quando ela chegar em casa, Senhor, lá não haverá mais impedimento, não haverá mais a tristeza, a angústia, Pai, que tem tentado consumir a alma, Senhor, desta mulher. Pai, há poder no nome de Jesus, Senhor. Toda obra diabólica, Senhor, seja cancelada agora, em nome de Jesus. E todo mal, em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, sai. Amém? Simples assim. Para falar, né, irmãos? Tem muitos irmãos aqui que sabem, só Jesus na causa. Nós é a improbabilidade no mundo, irmãos. Quando junta tudo isso junto e começa a pedir a Jesus, Deus faz coisa tremenda. Aleluia. Vamos fazer a oração da fé para nós voltar para os nossos lares. Irmãos, orem pelas almas. Estamos no começo do ano aí, muita gente está viajando, muita gente está fora ainda.
As estradas tem muito perigo aí, tem muita gente perdendo a vida, irmãos. Orem. Se com Jesus nós passamos por momentos difíceis, imagina sem Ele. Peça a Ele. Outra coisa, peça a Deus para você ser usado na mão de Deus. Peça. Fala, Jesus, vou ensinar a oração que eu fiz durante anos. Deus, faz de mim vaso de honra e vaso de glória na tua mão, Senhor. Era o que eu falava. Faz de mim vaso de honra e vaso de glória na tua mão, Senhor. Eu já ouvi muita gente falar, libertação é espinhoso. Irmãos, eu amo o que eu faço, eu gosto, irmão. Se você falar que o negócio está feio em algum lugar, irmãos, aí que dá vontade de ir mesmo. É maravilhoso. Jesus sempre está lá. Aonde tem um problema, Jesus está lá para resolver o problema. Então peça a Deus. Tem muitos dons. Peça ao Senhor para Ele dar aquilo que você vai conseguir trabalhar. Que você vai conseguir dar o teu melhor. Amém? Abre as mãos. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a cada um que aqui está. Livra de todo perigo, de todo mal. Senhor, confirma a cura, Pai. Que toda enfermidade que advém, que o Senhor venha curar agora, Pai, em nome de Jesus. Liberta, Senhor. Traz sobre a vida, a família, sobre os projetos de cada um deles, o teu grande livramento, Pai. Que a tua bênção, meu Deus, seja derramada sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.